Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 8. Os irmãos que encontraram, digam amém. Nós faremos a leitura apenas do verso 28. Diz assim a palavra de Deus: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Antes de nós entrarmos na palavra, gostaria de orar com os irmãos mais uma vez. Peço que os irmãos fechem os olhos, baixem a cabeça, e nós vamos juntos orar novamente. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado muitas oportunidades de estar na tua casa, de ouvir a tua palavra. Nós pedimos, ó Deus amado, que o Senhor fale novamente conosco, assim como o Senhor tem falado, Pai, constantemente aos nossos corações. Ó Deus, a tua palavra é poderosa para mudar, para alterar as nossas percepções, para trazer vida, Pai, para nós. Assim, ó Pai, nós pedimos que a tua palavra adentre os nossos corações, que ela haja, Pai, nas nossas mentes, que o Espírito Santo do Senhor possa nos convencer do pecado, ó Pai, e de toda a justiça. Assim, ó Pai amado, nós pedimos nesta noite que o Espírito Santo trabalhe os nossos corações, para que nós venhamos a entender, ó Pai, a tua palavra, e nós venhamos a gravá-la nos nossos corações. Assim, ó Pai amado, nós oramos nesta noite, agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Romanos capítulo 8, ela é o ápice da teologia de Paulo sobre a vida no Espírito. O capítulo 8, ele descreve a liberdade que nós temos em Cristo, a certeza da nossa adoção como filhos de Deus e a esperança da redenção final dos nossos corpos. Romanos 8, 28, é um versículo que ecoa esperança e confiança no coração de cada crente, e destaca também uma realidade maravilhosa, a de que Deus está trabalhando a nosso favor. Mas para nós compreendermos melhor esse versículo, nós precisamos compreender a época em que ele foi escrito. A carta aos Romanos foi provavelmente escrita entre os anos 55 e 57 depois de Cristo, durante a terceira viagem missionária de Paulo. Esse era um período em que o cristianismo ainda estava se expandindo e se estabelecendo no Império Romano. A igreja de Roma era uma comunidade cristã que Paulo ainda não havia visitado pessoalmente na época em que ele escreveu a carta. A intenção de Paulo com essa carta era explicar em detalhes a doutrina cristã, na esperança de evitar conflitos teológicos e fortalecer a fé dos crentes romanos. Os cristãos, eles eram considerados uma seita perigosa, ameaçando a ordem social e religiosa do Império Romano. Viviam sob constante ameaça de prisão, de tortura e morte. E em meio a essa realidade turbulenta, Paulo escreve aos romanos com o intuito de encorajá-los e de fortalecer a sua fé. E esse é o objetivo dessa palavra para nós nessa noite. Nos encorajar e fortalecer a nossa fé. Os cristãos daquela época, eles estavam enfrentando a perseguição do Império Romano, a discriminação social, a pobreza e até a morte. E muitos dos cristãos, hoje em dia, enfrentam isso. Nós sabemos que isso vai piorar com o tempo, né? Então, diante dessa certeza que nós temos, e diante de tantas tribulações, a palavra de Deus, através de Paulo, assegura que, mesmo em meio ao sofrimento, nós podemos confiar em Deus. E nós podemos saber também que Deus está agindo em toda e qualquer circunstância da nossa vida, promovendo o bem, apesar do mal. Nesse contexto, a carta aos Romanos, principalmente o verso 28,
serve como um lembrete do cuidado de Deus, especialmente nos tempos de adversidade. Paulo ele está encorajando os cristãos em Roma, e a nós também, a todos os cristãos, a manterem a fé, mesmo nos momentos mais difíceis. Entretanto, essa palavra tem duas questões chaves que nós precisamos compreender. Primeiro, esse versículo ele é uma declaração de fato sobre os crentes. A palavra diz, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O mundo não consegue compreender esse significado, e o mundo é propenso a ter uma visão simplista, uma imagem de que a fé cristã é algo muito simples. É como se o crente vivesse numa bolha cor-de-rosa, e mesmo quando tudo caísse sobre ele, ele acha que está tudo bem. O mundo pensa assim. Eu me lembro, mais novo, bem novo na fé, um primo meu havia sofrido um acidente automobilístico, estava internado na UTI aqui do IOG, e os meus tios pediram para nós escrevermos alguns bilhetes, né? E eu, muito inocentemente, escrevi esse verso para ele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu imagino que ele não deve ter ficado satisfeito com isso, em dizer que aquele acidente contribuía para a vida dele. Porque as pessoas do mundo não têm essa percepção. Eu acho que eu deveria ter escrito para ele João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que aquele nele crê seja salvo. Acho que era isso que eu devia ter escrito. O segundo ponto sobre Romanos 8:28 é que o foco ele não está nos acontecimentos isolados da vida do crente, mas na soma de todos os acontecimentos. É importante nós observarmos que o versículo, ele não diz que é bom se eu quebrar a perna, não é bom se a minha casa pegar fogo, não é bom se eu for assaltado ou agredido. Mas ele diz que Deus usará esses acontecimentos juntamente com outros fatores em minha vida, com a finalidade de produzir um resultado positivo. Romanos 8:28 nos dá essa garantia de que Deus ele está trabalhando em todas as áreas das nossas vidas, mesmo quando nós não podemos ver ou quando nós não conseguimos entender. Deus está usando todas as coisas boas, as más, as alegrias e as tristezas, o sucesso e o fracasso, tudo para nos moldar à imagem de Cristo. A Bíblia afirma que Deus nos amou primeiro e nos escolheu antes de nós existirmos. Esse amor e conhecimento prévio nos destinam a um futuro bom, a algo muito bom que está programado para nós. E é por isso que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Deus ele está preparando um futuro incrível para nós, um futuro inexprimível, um futuro onde nós habitaremos com Ele, onde nós seremos semelhantes a Cristo. Deus está projetando para nós um futuro onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, onde Ele enxugará as nossas lágrimas. E essa passagem ela nos ensina que mesmo em meio às adversidades, em meio às dificuldades, em meio às dores, nós podemos confiar na providência soberana de Deus e no amor de Deus para conosco. Meus irmãos, a soberania de Deus significa que Ele pode fazer, e Ele faz, tudo o que Ele decide fazer. Ou seja, tudo acontece porque Deus deseja que aconteça. Todas as coisas das nossas vidas, elas não acontecem ao acaso, não acontecem por causa da sorte, elas não acontecem por causa dos acidentes, por causa das intempéries.
Todas as coisas das nossas vidas acontecem porque Deus permite que aconteça, ou porque Deus deseja que aconteça. No século XVII, a Confissão de Fé de Westminster definiu a providência nos seguintes termos, abre aspas, Deus, o Criador de todas as coisas, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, ações e coisas, desde a maior até a menor, por meio da sua sábia e santa providência, de acordo com sua presciência infalível e o conselho imutável da sua própria vontade, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. O pregador Jonathan Edwards escreveu assim, cada átomo no universo é governado por Cristo, de modo que contribua para o bem do cristão. Cada partícula de ar e cada raio do sol, para que no outro mundo, quando ele vier para vê-lo, possa sentar-se e desfrutar toda essa vasta herança com alegria extasiante e admirável. Isso significa que todas as coisas do universo são governadas tendo em vista o bem dos filhos de Deus. Deus programou todas as coisas para o nosso bem, para o seu povo, para os crentes. Existe uma história de um náufrago, e ela retrata muito bem o que está nesse versículo. A história diz assim, que um homem temente a Deus, saiu em uma viagem de avião, e durante essa viagem, ele não tinha medo, porque ele sabia que Deus o protegeria. Mas enquanto eles sobrevoavam o mar, os motores dessa aeronave falharam, e o piloto teve que fazer um pouso forçado no oceano. Acontece que, ao pousar, todos os tripulantes da aeronave morreram. Mas esse homem, ele sobreviveu, e ele conseguiu se agarrar em alguma coisa, e ficou à deriva sobre a água. Ele ficou boiando à deriva durante muito tempo, até que conseguiu chegar em uma ilha não habitada. Ao chegar na praia, cansado, porém vivo, ele agradeceu a Deus por esse livramento maravilhoso que ele teve, um livramento da morte. E então ele conseguiu se alimentar com alguns peixes e algumas ervas, conseguiu derrubar algumas árvores e, com muito esforço, construiu um abrigo. Era um abrigo tosco, feito de paus e folhas, porém, esse abrigo significava proteção. E esse homem, ele ficou satisfeito e agradeceu a Deus mais uma vez, porque ele podia dormir agora sem medo dos animais selvagens. Então, um dia, esse homem saiu para pescar, e ele estava muito feliz, porque ele estava pegando muito peixe, e ele estava muito feliz e agradecendo a Deus, porque ele teria mantimento por muito tempo. Ele estava satisfeito com a pesca dele. Porém, ao ele voltar o rosto em direção à sua cabana, ele viu que ela estava em chamas. Então, esse homem se assentou em uma pedra, chorando, e reclamou com Deus sobre isso. Deus, como é que o Senhor pode deixar isso acontecer comigo? O Senhor sabe que eu preciso desse abrigo para me proteger, e o Senhor o deixou queimar por completo. Deus, o Senhor não tem compaixão de mim? Nesse momento, enquanto esse homem chorava, uma mão tocou o seu ombro, dizendo, vamos embora, rapaz. Ele olhou assustado para trás e viu que tinha um marinheiro tocando o ombro dele. E ele perguntou assim, mas como é possível? Como vocês me acharam aqui? Como vocês souberam que eu estava aqui? O marinheiro respondeu para ele, ora, o capitão viu os seus sinais de fumaça, ele viu o seu pedido de socorro, então ele ordenou que o navio parasse e me mandou vir buscar você aqui com aquele barco. Os dois entraram no barco e assim o homem foi levado em segurança de volta para sua família.
O moral dessa história é que Deus age nas nossas vidas através das adversidades. Aquele marinheiro, aquele homem, aquele náufrago, ele ficou muito triste por tudo que aconteceu, mas aquilo foi a providência divina, foi a mão de Deus agindo naquela tragédia da cabana dele pegar fogo, mas fazendo algo maior que ele não podia enxergar, e ele foi salvo por aquilo. Quantas vezes nós choramos e reclamamos com Deus por causa dos acontecimentos das nossas vidas, e nós não percebemos que Deus está agindo em nosso favor? São muitas vezes. Ao nós olharmos com mais profundidade nesse verso 18, nós podemos observar algumas verdades. Primeiro, o apóstolo Paulo inicia o verso dizendo: sabemos. E eu gostaria que os irmãos mantivessem a palavra de Deus aberta nesse versículo de Romanos 8, 28, para nós vermos o que Paulo está dizendo através desse verso tão pequeno. Ele inicia dizendo: sabemos. A palavra sabemos, que do original oida, significa um saber que não vem por meio do estudo ou do aprendizado. Não é uma compreensão mental, mas é algo que nós sabemos por revelação no Espírito. É um saber que procede do nosso interior. É um saber que o Espírito Santo nos dá. Nós sabemos. Paulo não inicia com esperamos ou acreditamos, mas ele inicia esse verso com a certeza do sabemos. Nós sabemos. Isso nos mostra que a verdade expressa nesse versículo não é uma mera especulação, mas é uma realidade para todos aqueles que estão em Cristo. Todos que estão em Cristo, nós sabemos. Paulo diz também todas as coisas. E ele não se limita a dizer algumas coisas, ou coisas boas cooperam para o bem, mas sim todas as coisas. Isso inclui as alegrias e tristezas, as vitórias e as derrotas, as bênçãos e as provações, até mesmo as experiências mais dolorosas e difíceis, aquelas que nos fazem questionar o amor de Deus, elas são usadas por Ele para o nosso bem e para a sua glória. Essa expressão também abrange, meus irmãos, todas as circunstâncias da vida, sejam elas boas ou ruins, fáceis ou difíceis, alegres ou tristes, todas as coisas. Em seguida, Paulo fala, cooperam para o bem. O verbo cooperar aqui, ele indica uma ação conjunta, um trabalho em equipe, né? Deus está trabalhando em conjunto com todas as coisas, utilizando-as de forma a produzir um resultado positivo. Todas as coisas que estão acontecendo nas nossas vidas, tudo que acontece ao nosso derredor, tem a mão de Deus. Deus está agindo de alguma forma. O bem aqui não se refere necessariamente ao nosso bem-estar, nem ao nosso bem-estar imediato ou aos nossos desejos pessoais, mas ao propósito eterno de Deus em nossas vidas, que é de nos conformar à imagem de Jesus. Deus usa todas as circunstâncias para nos moldar, para nos aperfeiçoar, para nos aproximar dEle. Paulo também identifica a quem se destina essa promessa. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, essa promessa não é para todos, mas é para aqueles que têm um relacionamento de amor com Deus. Meus irmãos, amar a Deus significa
buscar viver de acordo com a sua vontade, obedecer os seus mandamentos e buscar agradar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Amar a Deus é um relacionamento, é uma via de mão dupla. Observe que o amor a Deus é a condição fundamental para que nós possamos experimentar essa promessa. E esse amor, ele não se trata de um amor perfeito ou isento de falhas da nossa parte, mas se trata de um amor sincero e comprometido com Deus. Nós precisamos amar a Deus dessa forma. Paulo também usa o termo chamados, o mesmo termo que é usado no capítulo 1 do livro de Romanos, para se referir aos crentes de Roma. Meus irmãos, como crentes, nós somos chamados. Deus nos chamou para que nós fôssemos santos. Nós somos chamados para o propósito de Deus. Nós somos aqueles que foram chamados por Deus e que responderam a esse chamado. Se você já entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo, você foi chamado para um relacionamento com o Senhor, um relacionamento de mão dupla. Infelizmente, a maioria dos crentes esperam as coisas de Deus, mas não fazem nada por Deus. Deus espera que nós tenhamos relacionamento com Ele. Deus espera que nós tenhamos intimidade com Ele. Deus espera que nós o busquemos em oração. Deus espera que nós ouvimos a palavra dEle através da Bíblia. Deus espera relacionamento da nossa parte. Os chamados, então, são os crentes que colocaram a sua fé em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Esses são os chamados, os crentes em Cristo Jesus. Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem, ele não está falando das coisas boas e agradáveis, mas que as coisas ruins também vão cooperar para o nosso bem. Mas como isso pode acontecer, né? Como nós podemos crer que todas as coisas cooperam para o bem quando nós estamos cercados de dor? Quando a perda nos abate? Quando a injustiça prevalece? E é aqui que nós precisamos ter algo que é essencial. É aqui que nós precisamos ter fé. A fé, ela se torna essencial para esse relacionamento. Nós precisamos ter fé. É na confiança, no amor e na soberania de Deus que nós encontramos essa força para prosseguir. Meus irmãos, o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele não nos abandona em nossas necessidades. Pelo contrário, o Senhor, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. A palavra de Deus diz que Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. O Senhor é como um Pai amoroso. Ele nos ampara, Ele nos acolhe, Ele nos guia e Ele nos sustenta em cada passo que nós damos. Nós podemos usar essa palavra em Romanos 8, 28, exemplificando a vida de José. A história de José, narrada no livro de Gênesis, é um exemplo de como Deus pode usar até as piores situações para o bem daqueles que o amam. José era o filho amado de Jacó, foi vendido como escravo pelos irmãos, vítima de inveja e traição.
quando ele era adolescente, os seus irmãos ficaram com ciúme, tiveram ciúme dele e o jogaram em um buraco. Eles iam deixá-lo lá para que ele morresse, mas viram que uma caravana de ismaelitas se aproximava e decidiram vendê-lo como escravo. Então José foi vendido como escravo, foi levado para um país estrangeiro, e provavelmente ele pode ter se sentido naquele momento que Deus havia se esquecido dele. Em certa altura, esse jovem, trabalhando em um país estrangeiro como escravo, foi acusado pela esposa do homem em que ele trabalhava, e por causa disso ele foi preso. Preso injustamente por algo que ele não fez. José tinha muitos motivos, para viver com amargura. Mas você não lê em nenhuma passagem da Bíblia que essa foi a reação de José. Acontece que esse jovem jogado na prisão, 13 anos após ele ter sido vendido como escravo, após todas as decepções, deslealdades e traições, esse jovem se tornou governador do Egito. Apesar de todas as adversidades que ele enfrentou, escravidão, falsa acusação, prisão, José manteve a sua fé em Deus. E Deus, em sua infinita sabedoria, estava guiando os passos de José. Aquilo que parecia ser uma tragédia, na verdade, fazia parte de um plano maior. José foi exaltado governador do Egito, e durante um período de grande fome no mundo, ele pôde salvar a vida do seu povo, inclusive daqueles que o haviam traído. E José pôde testificar isso aos seus irmãos, dizendo: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Mas o interessante de nós observarmos na vida de José é que, se não tivessem acontecido essas coisas ruins com ele não poderia ter chegado aonde ele chegou. Se os seus irmãos não tivessem ficado com ciúmes dele, se ele não tivesse sido jogado em uma cova, se ele não tivesse sido vendido como escravo, se a esposa de Potifar não tivesse mentido sobre ele, se ele não tivesse sido colocado na prisão, se nada disso tivesse acontecido com ele, talvez ele não tivesse chegado ao trono do Egito. Cada acontecimento foi necessário. Deus utilizou todos os acontecimentos como instrumento para o bem final. A história de José ilustra bem o Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A verdade é que ninguém sabe os propósitos de Deus para nossas vidas. Mas sabemos que não existe nada, nem ninguém, que possa impedir o cumprimento dos propósitos de Deus na nossa vida. Os propósitos de Deus para a nossa vida, eles não podem ser frustrados. Tudo isso significa que existe uma graça abundante para todos nós. Não importa as circunstâncias que nós passemos, Deus fará com que tudo coopere para o nosso bem. Todos nós sabemos, a vida cristã, ela não é isenta de desafios. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele também nos disse para que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Nós enfrentamos lutas, decepções, perdas, sofrimentos, e é nesses momentos que essa promessa de Romanos 8, 28 se torna mais preciosa para nós. Ela nos assegura que mesmo em meio à tempestade, Deus está no controle. Ele não nos abandona. E Ele usa cada dificuldade para nos fortalecer, para nos amadurecer e para nos aproximar dEle. Meus irmãos, Romanos 8, 28 nos convida não apenas a confiar em Deus em meio às dificuldades,
mas também a buscar o propósito de Deus para as nossas vidas. Quando nós vivemos no centro da vontade de Deus, mesmo com a adversidade, nós podemos experimentar a paz, a alegria e a satisfação que só Deus pode nos dar. Nossas vidas, então, se tornam um testemunho do amor de Deus, do poder de Deus, e assim nós podemos ser usados para abençoar outras pessoas também. Vendo essa passagem, nós podemos fazer pelo menos 3 aplicações. Em primeiro lugar, nós precisamos buscar a direção de Deus em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos do direcionamento de Deus nos relacionamentos, no trabalho, nas decisões, sejam elas grandes ou pequenas. A Bíblia nos diz em Provérbios 3, do verso 5 a 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Em segundo lugar, nós devemos cultivar também um coração grato, reconhecendo a ação de Deus em todas as coisas. Mesmo nas dificuldades, nós podemos agradecer a Deus, pois nós sabemos que Ele está usando todas as situações para o nosso bem e para a sua glória. E em terceiro lugar, nós precisamos ter paciência e perseverança. Nem sempre nós vamos ver os resultados da ação de Deus imediatamente, mas nós podemos confiar de que Ele está trabalhando e que no tempo certo nós veremos a sua fidelidade para conosco. Meus irmãos, a promessa que nós temos em Romanos 8, 28, não é um passe livre para uma vida sem desafios. As tribulações, as dores, as perdas, elas fazem parte da nossa jornada terrena. Mas para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, todas essas coisas, por mais difíceis que sejam, contribuem para o nosso crescimento, para a nossa transformação, para a nossa conformidade à imagem de Cristo. O Senhor, Ele está nos moldando. Portanto, se você está enfrentando lutas, não fique desanimado. Você não está desamparado. Saiba que em Cristo, nós somos amados por Deus e chamados segundo o seu propósito. E de que Deus está trabalhando, arranjando as circunstâncias para que o seu plano e propósito sejam cumpridos nas nossas vidas. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem em pé. Nós estamos concluindo esta palavra. Gostaria de chamar também os irmãos do louvor para que viessem. Esta palavra de Romanos 8, 28, esse versículo tão pequenino, né? Mas com a profundidade de uma promessa gigantesca. O Senhor, Ele está cuidando de nós. Que nós possamos, nessa noite, nos apegar a essa promessa com uma fé inabalável. Que nós possamos confiar no amor de Deus, na soberania de Deus, mesmo em meio às tempestades da nossa vida. Todos nós passamos por dificuldade, todos nós passamos por tribulação, todos nós passamos por angústia. Mas essas dificuldades, essa angústia, essa tribulação, elas não definem a nossa vida. Elas não definem o nosso futuro. Elas são algo que o Senhor está permitindo para que nós possamos ser moldados, transformados, trabalhados, renovados. Eu convido os irmãos nessa noite a confiar no amor e na soberania de Deus. Eu não sei qual é a dificuldade da sua vida, mas você pode confiar no Senhor, que o Senhor está produzindo algo.
Os irmãos que me conhecem há mais tempo sabem que eu falo isso com uma certa propriedade, porque eu passei muitos anos com muita luta, mas eu sofri porque eu não enxergava a mão de Deus agindo. É como se você estivesse no meio de um furacão, e quando você está no meio do furacão, você não enxerga a saída. Mas quando você sai daquela tempestade, você olha para trás, você vê que em todo o tempo o Senhor cuidou de você. Em todo o tempo a mão poderosa de Deus esteve guardando, protegendo, guiando. Eu falo isso para os irmãos, porque os irmãos não façam como eu fiz. Os irmãos saibam que no meio da tempestade, no meio da peleja, Ele está lá. A mão poderosa dele está lá. Que nós possamos, nessa noite, descansar nos braços do Senhor. Que nós possamos encontrar força nele. Que nós possamos encontrar esperança, encorajamento, para nós prosseguirmos na nossa jornada. Lembre-se, meus irmãos, o Senhor está conosco. Ele nos fortalece, Ele nos ampara, Ele nos encoraja, Ele nos concede a sua misericórdia. E em todas as coisas, Ele opera para o bem daqueles que o amam. Pai querido, nesta noite, ó Pai, eu peço que todo aquele, Pai, que estiver aflito, angustiado, possa se derramar perante o Senhor, ó Pai. Possa entregar as suas dificuldades, os seus medos, a sua angústia, sabendo, Pai, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que nada passa desapercebido do Senhor, que os seus planos não podem ser frustrados, que aquilo que o Senhor desejou, que o Senhor traçou para nós, não pode ser desfeito. Se há alguém no nosso meio, Pai, que ainda não se entregou a Ti, que ele possa tomar essa decisão hoje, de fazer um compromisso com o Senhor Jesus, de se arrepender dos seus pecados e de se voltar a Deus, para que possa experimentar esse cuidado. Ó Pai, nós te pedimos nessa noite, age no nosso coração, dá-nos esta certeza absoluta, dá-nos esta confiança. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor não permita que o nosso coração, que é um coração enganoso, venha ficar olhando as circunstâncias, venha olhar a economia do país, venha olhar as leis que são invertidas, mas que nós possamos olhar para o Senhor. Dá-nos esta graça essa noite, Pai. Assim, ó Deus, nós pedimos, em nome do Senhor Jesus.